iniciar a gravação. Essa é uma coisa que eu tenho sempre que lembrar. Iniciou a gravação. Uma coisa que eu tenho sempre que lembrar é iniciar essa gravação. Então, como eu estava falando, a gente vai fazer, a aula está organizada da seguinte maneira: a gente vai fazer uma revisão das questões objetivas que eu passei para vocês na live passada através dos slides, né, sobre demonstração e argumentação. Depois eu quero finalizar ali a atividade 1 que eu passei para vocês, né, aquele caso lá do supermercado. E aí depois nós entramos efetivamente naquilo que eu continuo chamando de pausa para a revisão, né, só que hoje relativo à retórica e nova retórica. Eu vou fazer uma exploração sobre aspectos que vocês já viram, obviamente, mas eu vou estar revisando. Vou revisar para ficar mais claro, né? Porque eu achei que realmente foi, naquela primeira live, muito conteúdo. Agora eu estou parcelando, a gente vai ver mais exemplos, trabalhar com mais detalhes. E aí, por último, né, na live de hoje, por último, eu quero já, se possível, se todos nós tivermos fôlego, né, se não for coisas demais, né, para todos nós assimilarmos, vocês principalmente, a gente entra naquilo que eu já mencionei para vocês, que nós iríamos entrar, que são os tipos de argumentos, tá? Boa noite a todos que entraram depois. Mas antes, eu queria fazer algumas observações. Bem, a primeira é que eu estou muito feliz com esse Teams. Eu não sei vocês, mas eu estou adorando, tá? É claro que a prof aqui está se adaptando ainda também, né? Aprendendo aqui a lidar com ele, né? Tenho um pouco de paciência. Minha estreia no direito agora é minha estreia hoje, né? Pela manhã e agora à noite. Mas eu estou gostando muito. Bom, primeiro, porque a gente consegue projetar, o Zoom também a gente podia fazer isso, mas a gente consegue projetar o material, né, de um jeito bem bacana aqui, e segundo, porque, por exemplo, nas aulas que eu tive na pedagogia, eu consegui, inclusive, que os alunos levantassem a mãozinha e falassem comigo. Eu achei isso incrível, muito bom, porque a gente diminui um pouco o monólogo, né, diminui um pouco a falar que só eu falando, né? E eu gostaria que a gente utilizasse essa ferramenta da mãozinha levantada, que vocês, a qualquer momento, podem levantar a mãozinha, podem pedir a fala, desde que esteja dentro, né, do conteúdo da aula. Ou então, no final, vocês podem digitar no chat, ou também podem levantar a mão, né? Então, eu gostaria que a gente usasse, sim, essa ferramenta, eu gostaria muito, tá? Para que não ficasse só o monólogo, mas que a gente pudesse realmente interagir, tá? Bem, e o outro recado, o último, é que agora eu vou colocar os materiais no Teams, tá? Preciso verificar com a professora Letícia se há necessidade de continuar mantendo os materiais no Google Drive, mas eu vou priorizar o Teams, tá? Inclusive, o slide que a gente vai trabalhar hoje, sobre a revisão sobre retórica, já está lá na pastinha dos arquivos do Teams. Eu estou colocando os materiais com antecedência para vocês lá, tá? Então, a professora vai trabalhar o quê, Senhor do céu, nessa próxima quinta-feira? Já vai estar lá, tá bom? Já vai estar lá material novo. Sempre olhem lá, que eu sempre vou disponibilizar com antecedência. Assim, vocês podem, às vezes, dar uma olhadinha antes, enfim. Então, os recados são esses, mas, para fechar um último, eu continuo trabalhando com o texto do Turbilhano. Afinal, com que texto que a professora está trabalhando? Está usando só os slides? Não, eu ainda continuo usando o texto do Turbilhano, material que eu escaneei e passei para vocês, né, uma parte 1 e parte 2. Eu ainda hoje vou trabalhar um pouco com aquele texto como quando eu falo trabalhar, é porque eu quero dizer que o assunto que eu estou falando tem nos textos, né, e eu ainda vou usar o texto da Xerade, porque eu vou falar um pouco sobre nova retórica. Boa noite a todos que estão entrando, boa noite. Então, vocês têm material, por enquanto, tá? Não vou encher vocês de material, vou reduzir um pouco os materiais, manter os materiais,
Aí, além do texto da charade, o texto do Trubeliano, os slides que a gente organiza com cuidado, e a atividade, por enquanto, só tem aquela atividade 1 sobre demonstração e argumentação, tá bom? Que a gente está fazendo com muita calma, vou fazer junto com vocês, a cada aula a gente retoma, e vocês vão construindo aos poucos, tá? Então, só vou pedir para vocês desativarem o áudio, tá? Se eu consigo desativar de todo mundo, é só para não dar eco, tá, pessoal? Não é que eu não quero que vocês falem, pelo contrário, só para não dar eco aqui, desativem, aí na medida que vocês queiram me falar, vocês levantem a mão que eu passo a palavra a vocês, sem problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou voltando no slide da semana passada, porque eu lembro que eu falei assim, galera, falei, pessoal, resolvam essas questões em casa, né, a partir de toda a explanação da aula, a partir de todos os materiais, os conteúdos, tentem resolver essas questões para mim e a gente corrige na semana que vem. Lembram disso? Então é o que eu quero fazer agora. Eu passei 2 questõezinhas, essa primeira e a segunda, tá? E eu queria que vocês me dissessem aí quais alternativas estão certas e quais erradas na avaliação de vocês, porque pode ter mais de uma correta, mais de uma errada, em relação à diferença agora, essa primeira questão, em relação à diferença entre demonstração e argumentação. Então, eu vou pedir que vocês me digam, aí vamos fazer uma interação rápida, tá? Jogo rápido, bate e volta. A primeira, a demonstração respeita o domínio do constringente. Isso é verdadeiro ou é falso? Se precisar, voltem ali no slide de vocês, que vocês têm, inclusive hoje pela manhã, né? Eu mandei alguns materiais no WhatsApp, mas não é o caso agora, tá? O material de agora vocês já têm de outros carnavais, né? Você já tem da aula passada. A demonstração a respeito do domínio do constringente. Professor, o que é constringente? Então, vamos lá, ó. Eu passei um glossário aqui para vocês, lembram? Então, constringente disse de uma conclusão que decorre necessariamente de premissas, né? Então, professor, o que são premissas, né? As premissas são verdades, né? Proposições, pontos ou ideias, né? Que são importantes para se armar, se construir um raciocínio, né? Então, seria uma fórmula considerada verdadeira, isso é premissa. Tá, então, significa que constringente é uma conclusão que se decorre de um raciocínio lógico considerado verdadeiro. Então, quer dizer que a demonstração, ela é constringente, ela é fechada, ela não dá margem para dúvidas, porque, ora, se ela segue uma lógica racional, ela não dá margem para dúvidas. A demonstração é isso? Verdadeiro ou falso? Pessoal, bem rapidinho. Digam aí para mim. Bem rapidinho. Quero saber de vocês. Verdadeiro, verdadeiro? Ah, o Kaique acha que é falso. A pessoal, a maioria é verdadeiro. Exatamente, ela é verdadeiro. Por quê? Porque a demonstração não dá margens para dúvidas. Lembram disso? É um meio de prova, né? Ou até uma fundamentação jurídica que ela é fechada, ou seja, a partir de uma lógica, ela é aquilo que foi apresentado, a prova existe ou não existe, ela não dá margem para dúvida. Então, a demonstração é isso mesmo. O que é a segunda? Só um minutinho, pessoal, que eu tenho que coordenar várias coisas aqui ao mesmo tempo. A segunda, a argumentação a respeito do domínio do verossímil. Então, o que é verossímil? Vamos lá, novamente no glossário, né? O que é verossímil? Vamos passar para o glossário, por isso que eu trouxe esse glossário para vocês.
disse que se pode admitir como eventualmente verdadeiro, ou seja, o provável, né? Verossímil significa que parece verdadeiro, né? É possível ou provável, né? Por não contrariar a verdade. Parece verdadeiro, não contraria a verdade, né? Argumento é isso. Se o argumento é válido, ele é válido também, ele acaba sendo válido por um período, por um tempo, até que ele seja colocado em xeque, seja, por exemplo, refutado, né, o nosso argumento. Por isso que a argumentação, ela é verossímil, ela parece verdadeira. Então, a argumentação a respeito do domínio do verossímil, ela parece verdadeira. Então, essa eu já acabei de dar a resposta, antes de pedir para vocês, essa também é a verdadeira, tá? Também é verdadeira. Agora, a terceira, agora vocês vão me responder. A terceira questão, verossímil disse de uma conclusão que necessariamente decorre das premissas, verdadeiro ou falso? E digam. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Falso. Quem mais? Ora, se a primeira, né, a demonstração a respeito do domínio do constringente, o constringente significa que é uma verdade que decorre de premissas e, portanto, ela é fechada, isso é contrário de verossímil, contrário de provável. Então, essa alternativa realmente é falsa, né? Verossímil disse de uma conclusão que necessariamente decorre de premissas? Não. Verossímil disse de uma conclusão que é provisória, porque ela parece verdade até que ela seja refutada, né? Por último, constringente disse que do que é eventualmente verdadeiro, ou seja, o provável, verdadeiro ou falso? Falso. Quem mais? Quem mais? Boa noite, boa noite. O pessoal acha que é falsa? Quem mais? Isso. É falso mesmo, né, gente? A partir de tudo que eu acabei de falar, essa alternativa é falsa, porque, afinal de contas, constringente é uma informação fechada que decorre, se apresenta a partir de uma lógica, e é uma lógica que não dá margens para dúvida, como a demonstração, né? Bem, a outra questãozinha rápida, que eu pedi que vocês avaliassem aí, é esta. Afirmações, discurso. O que é discurso? Processo de troca de mensagens, cuja finalidade é a procura de adesão de outros às nossas teses, perspectivas ou opiniões. Me digam aí, é verdadeiro ou é falso essa? Nós falamos bastante sobre discurso, sobre auditório, sobre orador, sobre receptor, então, sobre comunicação argumentativa. Então, o que é discurso? Essa alternativa é correta ou é verdadeira? É falsa? Por que falsa, gente? Digam para mim. Verdadeira? O que vocês acham? Prof, qual é o nome do material que você está usando para eu achar aqui? Slides. Não, perdão. Pausa para revisão, demonstração e argumentação. Pausa para revisão, demonstração e argumentação. Essas questões estão lá no final do slide, tá? E aí, verdadeiro ou falsa? Porque discurso é uma pessoa só expressando suas opiniões. Isso mesmo, Matheus. Muito bem. Então, a gente já pode, na verdade, eu posso... Bom, já vou fazer a segunda pergunta. Comunicação argumentativa, exposição metódica que visa influenciar o pensamento, os sentimentos e a ação do receptor. Esta é verdadeira ou falsa? Responda. Por nada, José. Verdadeira. Comunicação argumentativa é a exposição metódica que visa influenciar o pensamento, sentimentos e a ação do receptor. Só acho que é verdadeiro? Mais alguém? Pois bem, pessoal, eu
eu vou dizer para você o seguinte, essas duas alternativas são falsas porque elas invertem, elas estão invertidas. De fato, o discurso é uma exposição metódica que visa influenciar o pensamento, sentimentos e ação do receptor. Isso é discurso, né? E comunicação argumentativa é o processo de troca de mensagens cuja finalidade é a procura da adesão de outros às nossas teses, perspectivas ou opiniões. Então, elas estão invertidas, por isso que ambas são erradas, mas as afirmativas de fato são verdadeiras se nós invertêssemos ali discurso e comunicação argumentativa, né? Bem, por que discurso é uma exposição metódica, né? Porque justamente é verdadeiro aquilo que o Matheus acabou de nos dizer, né? Discurso é uma pessoa só expressando as suas opiniões, então ele expõe de uma forma metódica, organiza a sua fala e discursa, né? Discursa visando influenciar o pensamento, sentimento e ação daquele que recebe. Então, existe uma emissão de mensagem e a recepção da mensagem. Eu estou discursando e alguém está recebendo essa mensagem por uma via, que é algum canal, né, de algum tipo de canal. Já a comunicação argumentativa, sim, é um processo de troca, porque comunicação argumentativa prevê realmente uma troca, né, uma troca de mensagens, cuja finalidade é a procura da adesão às nossas teses. Então, eu tenho uma troca não só necessariamente quando o outro verbaliza ou também torna a sua opinião de maneira oral, né? Expressa opinião oralmente, mas por gestos, por emoções, por expressões faciais, por movimentação corporal, por uma série de outros indícios de que a pessoa está ou não comprando o meu discurso, né? Está ou não se comunicando com o meu argumento. Então, comunicação argumentativa é uma via, não é uma via unilateral, né? Não é um monólogo, já pressupõe uma via de mão dupla, pressupõe troca, né? Pressupõe aquele que discursa receber uma mensagem de volta e talvez, inclusive, adaptar o seu discurso em tempo real a partir dessas mensagens que estão recebendo. Então, essas alternativas estão invertidas, por isso que ambas estão erradas. Apenas pela inversão, né? A última, lógica informal. O que vocês me dizem? Estudo da argumentação que não depende exclusivamente de sua forma lógica. A lógica formal estuda as formas de argumento válido. Esta alternativa é verdadeira ou falsa? Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Essa alternativa é verdadeira ou falsa? Verdadeira? Rafa? Quem mais? Verdadeira? Eu queria tanto ouvir de vocês por que é verdadeira. Eu queria tanto ouvir de vocês o porquê. Falso, verdadeiro, boa noite. Verdadeiro ou falso? Então, pessoal, ela é verdadeira. Por quê? Porque a lógica informal, de fato, é o estudo da argumentação. Lembra quando a gente diferenciou demonstração e argumentação? A demonstração dizia respeito a uma lógica formal. Isso tem lá no Turbilhano, inclusive. E a argumentação diz respeito à lógica informal. Então, o estudo da argumentação, a lógica informal é o estudo da argumentação que não depende exclusivamente da sua forma lógica, né? Então, lembra, a argumentação, ela não necessariamente se preocupa com o que é verdadeiro ou não na construção dos seus argumentos, né? Mas nas estratégias argumentativas que possam alcançar a adesão do auditório, ou seja, não se preocupa tanto com o que é verdadeiro ou falso, mas se preocupa mais com o convencimento, né, com a persuasão do auditório. Já a lógica formal, ela estuda as formas de argumento válido, sim, ou seja, o que é a lógica formal? São os meios de prova, a demonstração,
as normativas jurídicas, as leis, ou seja, ela existe ou não existe, ela é válida ou não é válida, né? Por exemplo, se um advogado vai citar uma lei que já foi revogada, que não é mais válida, pronto, né? Eu já não tenho um meio de prova e, do ponto de vista formal, sendo inválido, é inválido o meio de prova. Então, é muito formal, é muito objetivo, né? Então, já a argumentação, não. A argumentação, ela tem mais, lembra que a gente falou? Ela tem mais espaço, ela tem mais terreno para trabalhar com argumentos, com raciocínios, que não necessariamente precisam ser comprovados, né? A gente constrói os nossos argumentos, a gente constrói a nossa tese num discurso, mas não necessariamente eu tenho que provar de uma maneira formal e lógica, né? Mas eu preciso mais convencer, eu preciso mais persuadir. Tudo bem? Vai ficar mais claro em relação à argumentação quando a gente for lá estudar os tipos de argumentos, tá? A partir dessa live de hoje, talvez a semana que vem. Aliás, contrário, a partir talvez dessa live de hoje, eu não sei se a gente consegue entrar nisso, e com certeza da live que vem. Então, essa última é verdadeira, tá bom? Então, aqui eu encerro, tá, pessoal, esse slide aqui. E aí, agora que eu queria que vocês fizessem o seguinte, peguem ali a atividade 1, que eu passei para vocês, demonstração e argumentação, abram ela, que eu gostaria de, embora eu já tenha feito isso na aula passada, né, eu queria novamente estudar aqui com vocês e saber se vocês estão conseguindo fazer, tá? Se vocês entenderam, se tá tranquilo, talvez ouvir vocês. Por que eu estou fazendo isso? Porque alguns alunos da manhã pediram, professora, fala de novo um pouco sobre a atividade 1, eu não entendi como fazia parte do porquê, né? Então, eu queria que vocês olhassem aí a atividade 1, que é sobre demonstração e argumentação, e tirassem as dúvidas agora. É aquela atividade em relação ao supermercado, tá? E aí vocês tirassem as dúvidas comigo, porque daí a gente não volta mais nela, tá? Até a revisão, obviamente. Na revisão a gente volta e fala de tudo, né? Um pouco, mas não exatamente nessa atividade. Então, me digam se vocês se conseguiram fazer, se não conseguiram, se tem alguma dúvida, se não tem. Eu estou com a atividade aberta aqui, e seria o momento de tirar a dúvida. Vamos lá? Ou tudo bem? Se tiver tudo ok, só me coloquem aí que tá tudo ok, e a gente segue, toca o barco. Sim, só a demonstração por enquanto, eu quero que vocês reconstruam, né, aquele quadro, e que vocês também expliquem quais são os possíveis meios de prova que podem ser aplicados nesse caso concreto aqui, né? Então, vocês vão refazer esse primeiro quadro, infelizmente eu não consigo projetar documento de Word aqui no Teams, tá? Tá bom, vou explicar de novo. Então, o que eu pedi para vocês é que vocês, a partir do caso do supermercado, que vocês refizessem esse quadro, né? O quadrinho ali, raciocínio de natureza argumentativa, né? Quem, quer, o que, de quem, por quê. E que vocês colocassem ali o fundamento jurídico do pedido. Aí vocês vão falar assim, professor, o fundamento jurídico, eu tenho que colocar tudo. Essa atividade está aí no Teams, nos arquivos do Teams. Consegue pegar, Kaique? Tá? Pega ali, atividade 1, demonstração e argumentação, tá? Que eu passei na live passada. Aliás, retrasada, né? Já na primeira live eu passei. Aí, professora, eu tenho que colocar ali no quadro todas essas leis do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil? Não. Percebam ali no quadrinho que para dizer
A primeira demonstração, ao se deparar com um caso concreto, né, seria o próprio fundamento jurídico, né? Sem uma lei que ampare o processo, vocês não têm, não existe caso, né? Não existe ação, né? Então, já respondo, Luciana. Então, não existe ação. A primeira coisa seria pôr ali, em primeira demonstração, né, que vocês, inclusive, colocaram lá na petição com a professora Andressa, é o fundamento jurídico, elementos normativos, isso é imprescindível, né, indispensável, é o chão sobre o qual a ação pisa, né. Então, vocês podem citar os trechos que vocês acham mais importantes das leis, né? É claro que quando vocês vão se deparar com um caso concreto, vocês vão ser advogados e vão saber onde buscar nas leis, né? A lei não vai ser, ninguém vai trazer ali os excertos da lei para o advogado. A gente traz para facilitar, porque vocês estão iniciando, mas vocês lá na frente vão ter condições, vão saber exatamente onde procurar, né? E o que eu quero que vocês façam, por exemplo, em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que vocês coloquem ali o artigo 14, o artigo 6, e que vocês resumam, que nem exatamente como o quadro fez lá em cima, tá vendo? Ele não transcreveu a lei na íntegra, ele fez uma síntese do que pressupõe a lei, né? A mesma coisa o Código Civil, vocês colocam ali os artigos que vocês achem relevante, que fundamenta a ação, que ampara a ação, que é o chão sobre a qual a ação vai pisar, né? Ou seja, sem essa lei, esse artigo, não existe ação. E aí vocês citem só o número da lei e façam um resumo do que todos esses artigos se propõem. Então, se vocês querem um exemplo, por exemplo, em relação ao Código Civil, vocês podem dizer o que o artigo 927 fala que aquele por ato ilícito, se causar dano a outro, fica obrigado a repará-lo, né? Se vocês observarem o parágrafo único, ele vai detalhar isso, mas vai dizer a mesma coisa, né? Que com mais detalhamento, com mais informações, né? Que haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa. Então, vocês podem sintetizar o artigo 927 e seu parágrafo único numa mesma ideia, né? Dizendo apenas que por ato ilícito haverá a obrigação de reparar o dano em relação a outrem, né? O dano a outrem, independentemente de culpa. Ponto final. É isso, né? E então eu só quero que vocês coloquem nesse quadro uma síntese a ideia central, né? Dos elementos normativos que eu trouxe para vocês. Então, aí, na sequência, primeiro vocês reproduzem esse quadro, tá? É o primeiro pedido que eu fiz para vocês. Aí, o segundo pedido, né, é que vocês apresentem possíveis meios de prova, ou seja, demonstrações, que poderiam ser apresentados pelo advogado, no caso, se vocês fossem o advogado de acusação, né, que vocês estivessem representando o marido da Madalena, daquela que faleceu, quais os meios de prova que vocês, advogados de acusação, poderiam buscar no caso em questão? Qual que é o objetivo da atividade? Que vocês entendam o que é meios de prova, né? E argumentação, consigam diferenciar. Então, a gente até conversou um pouquinho na aula passada, quais seriam os possíveis meios de prova, né? A gente falou de câmeras, a gente falou de prontuário do hospital, por quê? Porque a primeira coisa que vocês, advogados, precisam demonstrar é que o supermercado tem responsabilidade civil sobre o que aconteceu ali dentro. Isso é fácil em relação, é só pegar, né, o contrato social, enfim, na junta comercial, quem é o responsável por aquela empresa, e existe esse registro, isso é muito fácil. Agora, como demonstrar que houve negligência por parte do supermercado? Aí vocês vão ter que ir atrás, futuros brilhantes advogados, em relação, vão ter que ir atrás de câmeras de testemunhas, se não houver câmeras, testemunhas, laudo médico, imagens do trajeto, prontuário, né, ficha de entrada da Madalena no hospital, que detalha a hora, câmeras do hospital, etc, etc, etc. Então,
Nesse momento, Sidney, eu não estou pedindo que vocês argumentem exatamente, tá? Mas se vocês quiserem ampliar e argumentar, show de bola. O que eu tenho pedido é uma coisa ainda um pouquinho mais, até mais humilde, né? Eu estou pedindo que vocês refaçam o quadro ali com os elementos normativos, que seriam os primeiros argumentos, né? A primeira, e também, de certa forma, a primeira demonstração, e que depois vocês digam quais são os meios de prova fundamentais que vocês teriam que apresentar, né? Quais as provas, inclusive materiais, do que vocês teriam que apresentar para embasar essa ação, que seriam imprescindíveis para embasar essa ação, né? Assim como a certidão de nascimento ou qualquer outro documento que comprovasse a paternidade, o vínculo de paternidade do pai, é fundamental para se entrar com qualquer ação em relação à pensão de alimentos, né? Então, a Luciana pediu se pode fazer outra história. Sobre outro caso concreto, Luciana? Pode. Se você achar um outro caso concreto que você tenha mais facilidade, tudo bem. E aí a Rafaela pediu, não entendi, mas ainda não entendi de que forma colocar, tá? Vocês podem, eu gostaria que vocês não colocassem tópicos assim, né? Câmeras, que vocês construíssem um texto, né? Um textinho, um parágrafo, 2, explicando que dissertando, né, explicando que os possíveis meios de prova para embasar a ação, né, em relação à ação indenizatória, né, em relação ao caso tal, e vocês podem até explicar um pouco o caso, como que se dará, né, mediante os seguintes meios de prova, e aí assim vocês, sem a qual a ação não se sustenta, aí vocês vão apresentando os possíveis meios de prova, e talvez explicando como que essas provas poderiam ser obtidas, e assim por diante, tá? Então, é mais ou menos isso. Eu ainda não estou pedindo que vocês argumentem, né? Estou pedindo mais que vocês apresentem os meios de prova apenas nessa atividade, tá bom? Explicado? Ok? Então, vamos seguir, tá bom? Posso seguir? Então, tá. Então, eu já projetei aí para vocês, tá? Aí, com o meu objetivo, ok, com o meu objetivo de fazer a pausa para a revisão, né? Eu vou voltar a falar um pouquinho de retórica. Algumas coisas podem ficar repetitivas para quem já assistiu aquela primeira live, mas a gente vai esmiuçar um pouquinho mais porque é importante, né? Então, eu queria começar, pessoal, dizendo o seguinte: existe uma fala bem interessante do ministro Luiz Roberto Barroso, lá em 2014, quando ele foi patrono da Faculdade de Direito da UERJ, da turma de 2014, né? Ele vai falar justamente o quanto as palavras, né, quando utilizadas, ele vai estar discursando justamente sobre isso, ele discursou justamente sobre isso, o quanto as palavras, quando utilizadas com sabedoria e acompanhadas de uma boa retórica, elas possuem o poder de formar opiniões, tanto quanto alterar interpretações e até evitar problemas, né? Então, ele vai falar do poder das palavras e que elas são muito mais importantes até do que a mensagem, a forma como que se coloca essa mensagem, né? Então, ele cita justamente essa pequena historinha aqui, que eu vou ler para vocês. Uma vez, um sultão poderoso sonhou que havia perdido todos os seus dentes. Intrigado, mandou chamar um sábio que o ajudasse a interpretar o sonho. O sábio fez um ar sombrio e exclamou: uma desgraça, majestade. Os dentes perdidos significam que Vossa Alteza irá assistir à morte de todos os seus parentes. Extremamente contrariado, o sultão mandou aplicar 100 chibatadas no sábio agourento, né? Achando justamente que ele estava, inclusive, agorando, né?
a vida do sultão. Em seguida, o futuro, né? Em seguida, mandou chamar outro sábio. Este, ao ouvir o sonho, falou em uma voz excitada. Vejo o ethos nesse momento, né? O ethos do primeiro sábio, com um ar sombrio, né? Ele exclama. O segundo sábio já usa uma postura diferente, ele com uma voz excitada, talvez entusiasmada, né? Ele vai dizer o seguinte: vejo uma grande felicidade, majestade. Vossa Alteza irá viver mais do que todos os seus parentes. Exaltante com a revelação, o sultão mandou pagar ao sábio 100 moedas de ouro. Um cortesão, que assistia a ambas as cenas, vira-se para o segundo sábio e lhe diz: não consigo entender. Sua resposta foi exatamente igual à do primeiro sábio, que foi castigado e você premiado. Ao que o segundo sábio respondeu, né? Por que eu estou falando desse jeito? É porque quando a gente está projetando o slide aqui, se você tira o cursor, você coloca o cursor na frente, aparece uma tarjetinha preta que tampa o slide, não sei bem como tirar isso, mas enfim. O que o segundo sábio respondeu? A diferença não está no que eu falei, mas em como eu falei. Podem perceber, eles falam exatamente a mesma coisa. O primeiro fala que ele iria assistir a morte de todos os seus parentes, ou seja, que ele viveria muito para assistir a morte de todos os seus parentes, e o segundo vai dizer que ele vai viver muito e que isso é uma grande felicidade, né? Vai viver mais do que todos os seus parentes, ou seja, eles dizem exatamente a mesma coisa, só que de formas diferentes, né? Então, vejo como a forma como se coloca a mensagem sempre é mais importante se utilizar as técnicas de uma boa retórica do que exatamente a mensagem, né? Há formas e formas de falar, não é verdade? Então, eu quero, a partir dessa historinha, voltar a falar de retórica, né? Então, o que é retórica? Alguns de vocês falaram, professor, mas explica melhor o que é retórica, não entendi o que é retórica. Então, retórica é uma ciência que vem lá da Grécia Antiga, da Grécia Clássica, que foi estudada por Aristóteles, quando ele pensava em relação a... Deixa eu só abrir aqui, pessoal, o slide, peço licença um minutinho, porque, como eu disse a vocês, quando eu tenho a tarjetinha ali, eu não consigo ver o final do slide, isso me atrapalha muito. Aqui, eu abro separado, aí eu consigo visualizar, tá? Então, lá na democracia grega, né, então, que é o berço, inclusive, da nossa democracia, né, existiam os espaços de discussão, né, em que os políticos dessa democracia grega discutiam os temas importantes para a polis, né, grega, que era a cidade, e o Aristóteles vai pensar sobre retórica justamente pensando na importância, né, dessa arte de bem falar, né, então a retórica é o domínio dessa lógica informal. Por que informal? Porque existem uma série de argumentos que são flexíveis, são maleáveis, tocam os aspectos subjetivos, tocam os aspectos individuais do outro, tocam, por exemplo, os sentimentos, as emoções, as individualidades, as histórias de vida, né? Então, não é uma lógica formal, tal qual a lógica matemática, tal qual a demonstração, né? A demonstração, ou existe ou não existe a prova, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. A argumentação, que é a argumentação se serve da retórica, né? É a lógica do informal, ou seja, existem N argumentos, N formas de se colocar uma mesma ideia, né? Então, é o domínio da lógica informal que estuda a arte de falar com eloquência. O que é eloquência? A capacidade de convencer, de falar bem, né? De se expressar muito bem e do convencimento, né? Então, ela nasce na Grécia Clássica, o Aristóteles estuda, e ele vai justamente distinguir raciocínio analítico ou demonstração,
e raciocínio dietéticos ou argumentativos. Então, o que eu estou falando em relação à demonstração e argumentação não é novo, remonta ali à Grécia Antiga, né? Então, Aristóteles considera a retórica como um instrumento necessário para discutir e persuadir acerca do que é apenas provável, ou seja, nas grandes discussões, e hoje o nosso parlamento também se discute, e tem, já como nós baseamos a nossa democracia na democracia grega, a gente tem esses mesmos espaços de discussão, né, nas nossas instâncias políticas, no Congresso, no Senado, né, ou seja, as pessoas podem, e na democracia, expressar as suas ideias, mesmo que sejam contrárias, elas podem derrubar argumentos do outro, elas podem apresentar novos argumentos, e assim a democracia se faz, né. Então, o que seria a retórica? A arte de falar com eloquência, de persuadir, né? Tinha o objetivo de preparar as elites políticas para falar nas assembleias, aprovar as propostas apresentadas, tal como se faz hoje, né? Então, com base no Aristóteles, o nosso colega Pirman, que é um suíço, né? Um filósofo suíço, ele vai, belga, ele vai lá no século XX, ele nasce em 1912, então, veja, ele está aí pré-Primeira Guerra Mundial, né, o mundo está em ebulição quando ele está escrevendo isso, a gente talvez já tenha até passado a Primeira Guerra Mundial, não, na verdade ele vai escrever na década de 70, perdão, então a gente já passou por duas grandes guerras, inclusive ele viveu, né, e ele nesse século XX em ebulição, nesse século XX que se coloca globalizado, que, por exemplo, a mídia já está bastante avançada na década de 70, a televisão já bastante difundida, né, e a tecnologia começa a se desenvolver, ele vai resgatar o tema lá na retórica grega e vai dizer, opa, a gente precisa pensar nisso, nessa ciência da retórica, essa ciência da argumentação, né, a teoria da argumentação com mais cuidado, e adaptando ela, portanto, aos novos tempos, né, aos novos tempos. Então, ele vai falar o seguinte, que no século XX, os debates sobre os problemas axiológicos, o que são os problemas axiológicos, né? São os problemas que a sociedade se coloca em relação aos seus valores. Quais são os valores dessa sociedade, né? O que se entende como ético, como bom, como moralmente aceito, né? Então, esses são os problemas axiológicos, problemas filosóficos da nossa sociedade. Os debates sobre isso, sobre o que é certo, o que é errado, e o direito, a ciência do direito, é a ciência que está sempre se colocando essa pergunta, né, do que é justo, do que não é justo, do que é certo, do que é errado. Então, os debates sobre problemas axiológicos, éticos e jurídicos levaram à renovação da retórica. Aí o Pirma vai dizer o seguinte, que, na verdade, o Pirma vai ser aquele que mais contribui com essa renovação, pensando no que ele chama de nova retórica, adaptando aos novos tempos, né? Então, o Pirma vai dizer que a argumentação tem condições sine qua non. Então, o que é sine qua non, professora? Que expressão é essa? Expressão em latim, que significa, coloquei ali em cima para vocês, condição indispensável, essencial. Então, quais são as condições indispensáveis, essenciais para a argumentação? Então, a comunicação argumentativa é uma relação intersubjetiva, né? Lembra da questãozinha que eu coloquei lá para vocês, a diferença de discurso e comunicação argumentativa? A comunicação argumentativa não é um monólogo, não é apenas um discurso, um discurso individual de um único sujeito para uma plateia, né? Numa via de uma única, né, unilateral. A comunicação argumentativa, ela é uma troca, então é uma relação intersubjetiva. Por que intersubjetiva? Porque quando a gente fala em subjetivo, a gente está falando de algo que é individual, é único, né? Qual que é a subjetividade do Matheus? Qual que é a subjetividade da Rayane? Né? Qual que é a subjetividade da Rafaela? Cada um de nós possui a sua subjetividade. Sua subjetividade, ela é individual, ela é única, é aquilo que nos constitui e nos diferencia de qualquer outra pessoa. E essa subjetividade a gente constrói ao longo da vida.
Quando a gente fala que algo é intersubjetivo, a gente está falando que existem relações né? Entre os sujeitos, boa noite, entre os sujeitos no mesmo ambiente, né? Então, para a argumentação, o que isso nos diz? Isso nos diz que a comunicação argumentativa, que é que se baseia na retórica, na nova retórica, ela tem algumas condições para que ela se realize dessa maneira. A primeira é a existência de uma língua comum, né, em geral, uma língua natural, uma vez que a comunicação decorre do contexto da vida cotidiana. Então, a gente falava muito disso na aula passada, né, que as coisas, isso aqui não está longe da nossa vida cotidiana, né, a gente argumenta a todo momento, né, a gente argumenta com o vendedor querendo um desconto, a gente argumenta com o pai e a mãe querendo sair no fim de semana, a gente argumenta com o marido, com a namorada, né? A gente argumenta, as nossas discussões de relações são trocas de argumentos, são comunicações argumentativas, não é? A gente argumenta com o vizinho, né? Quando está fazendo barulho, a nossa vida cotidiana está permeada por argumentos o tempo inteiro, né? E essa argumentação depende justamente de uma língua comum, que as pessoas falem a mesma língua, né? Que a comunicação ocorra. 2, o reconhecimento implícito, tanto pelo orador como pelo auditório, de que a outra parte é constituída por seres dotados de razão, capazes de compreender os argumentos e de serem convencidos através dos discursos. Ou seja, nós não argumentamos com os animais, né? Nós não argumentamos com os objetos, né? E não argumentamos também com uma pessoa que fale uma outra língua e não nos entenda. Então, é preciso reconhecer na comunicação argumentativa que o outro também pensa, que o outro também tem a sua razão no sentido de pensar, né, raciocinar. O outro também raciocina, ele também analisa, e se ele é capaz de fazer isso, né, ele é capaz de compreender os nossos argumentos, ser convencido pelos nossos argumentos, mas também é capaz de argumentar, né? Então, essa é uma outra condição sine qua non da comunicação argumentativa, também estar preparado para o contra-argumento. Quem tem filho conhece e sabe muito bem disso. Quem tem adolescente, mais ainda, não é? A gente argumenta e contra-argumenta o tempo inteiro. Eu não tenho filho adolescente, mas posso imaginar. Como eu sempre digo, minha hora vai chegar, né? Bem, que mais? Terceiro, o caráter persuasivo do discurso, né? A comunicação argumentativa depende, é uma condição indispensável, o caráter persuasivo do discurso. Ou seja, para que eu consiga convencer alguém do meu argumento, eu preciso ser convincente, eu preciso persuadir, né? Nem que seja em partes, não é verdade? Deixa eu ver se eu passei para vocês verem aqui. Isso. Depois, o recurso a estratégias de persuasão, ou seja, eu não consigo ser persuasivo se eu não lançar meios de estratégias que me ajudem a argumentar, né? Podem ser estratégias que apelem para o patos, ou seja, para a culpa, para os sentimentos, para as emoções, ou podem ser estratégias que apelem para o ethos, ou seja, o menino que quer argumentar para sair no fim de semana, né, argumentar em relação a, pode inclusive argumentar em relação à sua responsabilidade, o seu caráter, né, o seu compromisso responsável de se cuidar, de não se arriscar, né, de não fazer nada errado, etc., enfim, ou então pode apelar para o logos, que é a argumentação que vai utilizar de um raciocínio tão bem construído racionalmente, que deixa o outro sem respostas, sem argumentos, sem contra-argumentos, né? E assim, isso não está longe do nosso dia a dia também. Muitas vezes até as nossas crianças já são capazes de fazer. Elas já são capazes de construir um raciocínio tão elaborado que muitas vezes nos desarmam, não é verdade? Os adolescentes mais ainda, né? Então, os recursos a estratégias de persuasão.
Também o recurso a técnicas psicológicas e a elementos capazes de desencadear estados emocionais, como esse apelo ao patos que eu falei para vocês. Vocês vão apelar para os sentimentos daquele que ouve vocês, né? Então, vocês podem apelar para a culpa. A gente às vezes faz isso com os filhos, a gente às vezes faz isso com o namorado, com a namorada, né? A gente faz isso com os nossos alunos, a gente faz isso com os nossos professores, a gente apela para as questões, para os sentimentos, a gente está argumentando com o professor, querendo deixar que ele deixe que vocês entreguem a atividade depois, e aí você traz toda uma explicação sobre os seus dilemas, né, a sua vida difícil, buscando tocar o professor, né, o sentimento do professor lá no fundo, e dizer, eu trabalho, não é verdade? Ela não apela mesmo, Sidney? Dizendo, olha, eu trabalho o dia inteiro, eu não consegui, veja bem minha situação. Veja, isso acontece no nosso dia a dia. Agora, vocês, advogados, vão fazer isso lá no júri, e vocês vão tentar tocar os sentimentos daqueles jurados, né, vão tentar, inclusive, tocar os sentimentos do próprio juiz. Então, estratégias psicológicas também são extremamente válidas, a gente vai ver algumas possibilidades, né. 6, a utilização de imagens ou sons, né, para criar um ambiente adequado à mensagem e transmitir a reação a obter, né. Então, veja, a propaganda publicitária me parece um exemplo mais adequado aqui. O que são as imagens, os sons que são colocados ao mesmo tempo com as propagandas, ou mesmo o cinema, né, que coloca num vídeo, numa cena de suspense, coloca aquela música de fundo, escurece a imagem, né, ou uma cena de alegria, coloca uma música também alegre, né, ou uma cena de drama, coloca uma música bastante sentimental, ou seja, o cinema e a propaganda utilizam as estratégias psicológicas de utilização de imagens e sons o tempo inteiro para persuadir, né? Características gerais são os recursos estilísticos, né, e artifícios discursivos como meio de persuasão, então a forma como se coloca, né, as palavras, como se constrói os discursos, né, se constrói de uma maneira mais objetiva, se constrói de uma maneira, uma diferença de recurso estilístico, diferença de discursos, se é, por exemplo, a diferença entre uma crônica e um texto científico, né, se vocês observarem uma crônica, lerem uma crônica, vocês vão ver que a crônica, ela é muito mais envolvente, né, a própria narrativa valorada é muito mais envolvente, né, do que um texto científico. Então, recursos estilísticos que nós utilizamos podem ajudar na persuasão, né. 2, serve-se de uma linguagem comum, né, que precisa ser comum a todos, para que eu consiga, inclusive, chegar ao meu auditório. 3, pretende modificar as crenças, as atitudes, os comportamentos do auditório, né, a comunicação argumentativa. Ora, não existe argumento se não se tente convencer alguém de algo, né? Não existe razão de ser de uma comunicação argumentativa se eu não quero, de alguma maneira, convencer alguém, né? Modificar crenças, atitudes de alguém. 4, tem maior preocupação com a sedução do auditório do que com a verdade, né? A diferença da demonstração. Eu quero seduzir o auditório, eu quero que o auditório compre a minha ideia, eu quero que os juízes e os jurados percebam que o meu cliente é inocente, né? Eu quero convencer, eu quero ganhar adesão, né? Bem, então, resumindo, a maior parte da comunicação tem um caráter persuasivo, visa influenciar o pensamento, o sentimento, a ação dos interlocutores, e o meio usado é o discurso argumentativo, esse é o meio utilizado. Os argumentos podem ser válidos e não convencerem, não é verdade? Como no exemplo ali do sultão. Para ser convincente, o discurso deve usar argumentos válidos também, porque, afinal de contas, se eu não usar um argumento válido, como o terreno do argumento é um terreno muito mais aberto, o outro pode também facilmente derrubar o meu argumento, né? Como
os argumentos eles são mais flexíveis, e a mesma liberdade que eu tenho para argumentar, eu, advogado de defesa, o outro advogado também vai ter bastante liberdade para argumentar, que é o advogado de acusação. Então, é claro que os argumentos precisam ser válidos, né? Mas ele tem muito mais foco, muito mais preocupação, né? As estratégias argumentativas em relação à força persuasiva do argumento, do que exatamente com a sua validade, né? Porque, afinal de contas, pode ser que vocês tenham que defender alguém que vocês saibam que realmente é culpado, talvez vocês tenham que defender uma causa em que vocês saibam que, de alguma maneira, né, de alguma maneira vocês estão construindo argumentos que não sejam tão válidos, mas é um ponto de vista sobre a história, né, e como no direito todos têm direito à defesa, vocês vão tentar buscar convencer esse auditório de que existem outras variáveis, né, e dentro, obviamente, dos limites éticos da profissão, né. Bem, então, isto posto, pessoal, o que eu queria falar sobre até aqui, tudo bem, vão me dizendo aí se tá ok, se tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa, porque aí agora eu vou colocar aqui relembranças, né, vou relembrar com vocês o que é o ethos, pathos e logos, lembram disso? Então, elementos da comunicação argumentativa, né, olha aqui, pausa pré-revisão, a gente já falou disso, mas eu estou retomando. A comunicação argumentativa pressupõe um orador, supõe um auditório, supõe um discurso, sempre, né? Então, o orador é o ethos é a dimensão do orador, ou seja, aquele que se apresenta, né? O caráter de como ele se apresenta, como que ele se apresenta em relação visualmente, inclusive, né, como a gente falava nas outras aulas, não é para menos que dentro do direito existe um costume, né, comum, né, dentro da ciência jurídica de se vestir muito bem, porque, afinal de contas, todos sabem que a forma como se apresenta transmite uma maior legitimidade para aquilo que se fala ou não, né? Então, é muito comum a gente ver, não sei se vocês já viveram situações parecidas, às vezes tem pessoas que chegam numa loja, né, para comprar alguma coisa, e às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas ela não se preocupa muito com a forma de se vestir. Quem já não viu, né, ou não soube falar de um caso, de alguém ter o dinheiro para comprar, mas ir meio mal vestido numa loja chique e não ser bem tratado, né? Então, é claro que de uma forma extremamente equivocada e muito pouco perspicaz, né, muito pouco inteligente, esse atendente, se ele olhar para o seu cliente apenas pelo ethos, ele pode estar desperdiçando a chance de uma boa venda, né? Agora, isso no nosso dia a dia a gente pode fazer, né? Agora, dentro do meio jurídico, aquele orador, ele precisa já imprimir uma boa impressão, uma impressão de confiabilidade, uma impressão de legitimidade para aquilo que se fala, logo quando se apresenta. Então, veste-se muito bem em função disso também, né? Não é só um capricho. E esse ethos não é só isso, não é também como se vestir bem, se apresentar limpo, né? Se apresentar bem vestido, ajeitado e tal, mas é também o próprio currículo daquele que se apresenta. A gente usou o exemplo naquela primeira aula de um palestrante que vai fazer uma palestra e ele tem um currículo, né? Ele tem uma trajetória profissional. Então, às vezes, o ethos, ele chega para o auditório muito antes do palestrante chegar, ou seja, você vai lá na internet, você pesquisa sobre aquele palestrante, você vai lá no currículo Lattes do palestrante para ver se realmente ele publicou aqueles livros, né? E aí vocês, no início do ano letivo, meus caros,
vocês também pegam o nome do professor, e eu sei, vocês vão lá no Lattes do professor, pesquisam quem que é esse professor, né, para ver se ele é bom mesmo, se ele estudou mesmo, se ele é realmente, se ele tem aquelas publicações. Vocês vão lá no Facebook do professor, né, investigam lá o que o professor, como que é esse professor, né, como que ele se porta, e aí vocês já têm uma impressão dele, e vocês já chegam na sala de aula com uma impressão, né, esse professor parece muito inteligente, esse professor parece, nossa, como ele é novo, como ela é nova, né, já chega um pouco desconfiado. Não acontece isso? Isso é o ethos, né, aquilo que se apresenta no momento do discurso, mas também, muitas vezes, um ethos prévio, né? Um ethos prévio, que chega para o auditório antes mesmo do orador chegar, né? Bem, e também existe um ethos posterior, um ethos do qual é a impressão que esse orador deixou quando ele passou por ali, né? Então, às vezes, chega um advogado, um orador, né? Vamos pensar um orador não tão bem vestido, mas ele arrasa, né, ele tem uma fala brilhante, pronto, esse ethos foi reconstruído, né, e o patos? Patos é a disposição do auditório, o auditório está disposto a receber o meu argumento, ele está tranquilo, está favorável, o auditório ele está disposto a absorver o meu argumento, né, o meu discurso, o auditório, ou esse auditório, ele é receptivo, ou ele é um auditório hostil, né? Eu consigo conquistar esse auditório, como que eu vou fazer para conquistar esse auditório, apelar para as emoções desse auditório, né? Ou modificar uma impressão ruim, né? Ou até mesmo já chega com uma boa impressão e acaba essa impressão sendo reconstruída de uma maneira negativa. Então, o patos é isso, seria apelar para as emoções, né, desse auditório. Como que eu vou fazer isso? E o logos é a organização do discurso, ou seja, a organização racional. Quais são os raciocínios que eu vou utilizar? Eu vou pegar a lei tal, eu vou construir meu raciocínio com base em tais argumentos, com tais estratégias lógicas, enfim, né? Então, mais adiante aqui, olha que beleza, eu trouxe uma imagem para vocês, bem bonitinha, do ethos, que é talvez um professor falando aí, né, explicando a teoria ali e tal, e aí ele tem ali um jeito de se expressar, um jeito de colocar as afirmações, né, um tom de voz, uma dicção, etc e tal, e esse é o ethos, é como ele se apresenta, ele traz uma imagem confiável ou ele traz uma imagem não confiável, mais ou menos confiável é o caráter do orador, né? Temos aí o logos, que é o próprio conteúdo, né? O raciocínio que ele está passando. Vai me convencer ou não? Eu vou aprender ou não? Né? Eu consegui entender ou não? E o patos, que é ali, tem uma menininha apaixonada ali pelo professor e tem um menininho muito bravo, muito, né, contrariado, né? Então, o patos seria a disposição do ouvinte. É favorável ou é contrária ao que eu estou falando, né? O logos existe uma lógica, ou não há lógica naquilo que se está apresentando, né? Então, é claro que o bom discurso, a boa retórica, se serve de todos esses elementos, né? É óbvio que eu vou ter uma maior receptividade se eu tenho um bom ethos, mas não adianta também eu apresentar uma imagem confiável se o que eu estou falando é uma absoluta bobagem, né? Também não adianta eu ter eu falar coisas verdadeiras, mas de uma maneira muito hostil e que mesmo que isso seja verdadeiro, eu não consiga chegar nas pessoas, né? Não consiga chegar no auditório, não consiga chegar naquele que recebe a mensagem. Então, é uma construção de uma tríade, né? Ethos, patos e logos precisam, se eles muito bem entrelaçados de uma forma positiva, aí eu tenho uma excelente retórica, eu tenho uma retórica persuasiva, uma retórica convincente, tá? Então, elementos da comunicação argumentativa. O ethos, né? Alguém que se propõe a exercer uma certa influência, o que é determinante é a vontade de agradar, de persuadir, de seduzir, de convencer,
através de belos discursos, né, ou de argumentos racionais. Deixa eu achar o meu aqui. Tá. O patos é a pessoa ou pessoas, né, que o orador pretende influenciar. O que conta é a decifração das intenções do caráter do orador, a inferência que temos o direito de fazer a partir daquilo que é enunciado literalmente, né? Eu consigo tocar as pessoas, eu consigo chegar nas pessoas, né? Eu consigo adesão desse auditório apelando para os seus sentimentos ou não, né? E o logos, que é o conjunto de argumentos organizados de modo a persuadir. Hoje designa o médium, né, que é o meio, a palavra ou a imagem, que meio que eu vou utilizar para apresentar esses raciocínios. O médium que transmite a mensagem, o meio, a palavra ou a imagem, né? Qual que é o meio? É o som, é a palavra, é a oralidade ou é a imagem, né? Refere-se à racionalidade dos argumentos e o tipo de estrutura dos discursos, né? Qual é a linguagem que eu utilizo, o meio, o estilo de linguagem que eu utilizo, se eu estou tentando convencer através de um poema, de uma crônica, de um discurso mais acadêmico, né? Então, se eu estudo o auditório, lembram disso? Se eu estudo o auditório, eu vou adequar o discurso a esse auditório, eu vou adequar, inclusive, os elementos racionais, né, a lógica do meu discurso, logos, para que esse auditório consiga compreender, né? Então, eu não vou explicar um conceito extremamente complexo numa sala de aula de ensino médio, né? Eu preciso adequar a minha fala. Se vocês, futuros advogados, forem chamados para palestrar para o ensino médio, vocês vão ter que, obviamente, pensar numa linguagem mais tranquila, uma linguagem que possa cativar, né, os adolescentes. E óbvio que isso é um grande desafio, porque não é fácil cativar a atenção dos adolescentes. E, agora, é só um exemplo para vocês entenderem que sempre que utilizarmos, sempre que vocês forem construir um discurso, seja ele escrito ou falado, vocês precisam adequar a linguagem do auditório. A gente já falou isso muito bem, bastante, acho que isso está bastante claro, né? Então, quais os fatores que influenciam a opinião pública? Por que eu vou falar um pouquinho aqui sobre opinião pública? Porque a retórica e a nova retórica, como eu disse a vocês, o Pirman, ao escrever lá na década de 70, ele pensa muito nesses novos tempos, né, em que a retórica ela vai ter diversas influências que não são influências simples, são influências complexas, né? Então, existem fatores individuais, ou seja, aspectos daquela subjetividade que eu falei para vocês, né, de cada indivíduo, qual a sua história de vida. Então, eu estou falando para pessoas, e cada uma delas tem uma história de vida, crenças, valores, religiões, posicionamento político diferente, enfim. Existem fatores sociais, ou seja, as pessoas, elas têm um lugar na sociedade, elas pertencem a uma classe, uma categoria, né, elas economicamente melhor colocadas ou mais desfavorecidas. Eu tenho também meios de comunicação e mídia, né, então, hoje em dia, a mídia, ela fala, né, meios de comunicação social, hoje em dia a mídia fala muito e constrói muito a opinião das pessoas, vocês sabem muito bem disso, e muito a internet, esse é um momento em que mais se discute isso, não é? Em relação à opinião pública, a potência que é a internet, as redes sociais, em relação à opinião pública. Os líderes de opiniões, então, ainda apesar da gente ter uma série de possibilidades de convencimento hoje, a gente tem os influencers, a gente tem, né, a gente tem as mensagens, a gente tem as fake news, né, a internet, a televisão, o rádio, enfim, uma série de possibilidades infindáveis pelo excesso de informações até que a gente recebe, a gente continua tendo líderes de opinião.
E os líderes de opinião são cada vez mais variados. Então, hoje a gente não tem só o político, né? As opiniões de figuras ilustres não são reservadas apenas aos políticos, às grandes celebridades, aos grandes empresários. A gente tem agora influencers, né? Que nascem muitas vezes até das classes mais subordinadas, né? Mais desfavorecidas. A gente tem os influencers, a gente tem os youtubers, né? A gente tem grandes oradores, grandes líderes políticos ainda que influenciam a opinião, a gente tem empresários, né? E grandes nomes da nossa história, né? Como a gente citou na live passada, o Martin Luther King, e aí eu vou falar agora em relação ao Martin Luther King, em relação às emoções coletivas, o que era a potência do discurso da retórica do Martin Luther King, que conseguia influenciar multidões a combaterem o racismo estrutural, né, dos Estados Unidos. E ele faz isso, e também a retórica, a boa retórica, os estudiosos falam muito isso, as grandes retóricas, os grandes discursos, eles são tão potentes porque eles são capazes de criar emoções coletivas. Então, quando Martin Luther King falava para multidões, as pessoas ali aglomeradas, juntas, e nessa coletividade existe uma espécie de contágio de emoções, um contágio de patos, que faz com que as pessoas, com que esse discurso se potencialize muito, né? Então, é diferente de discursar para pessoas dentro, cada uma das suas casas, né? Quando as pessoas estão reunidas, quando eu estou discursando para uma grande passeata, quando vocês estão falando para um grande auditório, você tem ali aquilo que se chama de contágio, né? Um contágio emocional, um contágio em que as pessoas se olham, se tocam, se reconhecem umas nas outras, e isso potencializa muito o discurso, tá? Bem, então, os domínios de intervenção da retórica, quais são, professora? Só a área jurídica? Claro que não. Os discursos políticos, também os discursos jurídicos, os meios de comunicação social, o discurso publicitário. Então, todos esses discursos contribuem para a formação e controle da opinião pública. A retórica é a opinião pública. Na política, né, quer nos regimes democráticos, quer nos regimes totalitários, a retórica é usada para formar opinião, né, controlar e manipular a opinião pública. O que é totalitário, professor? A gente está falando quando a gente fala de regimes totalitários, a gente está falando de regimes não democráticos, né, regimes ditatoriais, regimes, sistemas de governo autoritários, né, em que o espaço para argumentação também é limitado, né, então a gente tem aí, na história, grandes oradores que dada a qualidade da sua retórica, eles conseguiram construir coisas horríveis, né, que a humanidade se envergonha até hoje. O maior exemplo talvez seja o nazismo, Hitler, exatamente, é dele que eu estou falando, e o próprio Mussolini, né, na Itália, o fascismo. Aí a gente se pergunta, não sei se vocês já se perguntaram, mas eu já, várias vezes, como que, né, as pessoas na Alemanha naquela época conseguiram ser influenciadas por um governo genocida, né? Como que o Holocausto foi possível? Como que as pessoas apoiavam esse governo? Então, é claro que existe uma série de variáveis aí que são políticas econômicas, sociais, etc e tal, que não vem ao caso a gente falar aqui, mas também se deve muito à potência do discurso do Hitler, do Mussolini, dos grandes líderes, né? Dessa época, que conseguiram convencer, por exemplo, a população de que ela tinha realmente, que a Alemanha realmente tinha uma missão histórica, né? E que os inimigos dessa missão histórica de aperfeiçoamento da raça humana eram, né, as raças inferiores, como os judeus e tantas outras. Então, a retórica ela pode servir para governos totalitários, governos
genocidas, ou ela pode servir também para grandes democracias, né, ou grandes causas, né, a exemplo do Martin Luther King, a exemplo de tantos outros grandes nomes da política, né, da história, que conseguiram grandes feitos a partir de uma retórica, conseguiram influenciar as pessoas a aderirem a causas sociais, a causas de minorias, né, a causas de pessoas marginalizadas ao longo da história. Então, é claro que a retórica ela pode servir para A e para B, né? Então, do mesmo modo, quer os meios de comunicação social, quer a publicidade, optam, deixa eu achar o meu slide aqui, adotam procedimentos retóricos para captar a atenção dos seus auditórios. Então, isso se faz na política, isso se faz também na publicidade. Então, o que é o discurso publicitário, meus caros, se não um excelente exemplo de bom uso da imagem, do som e do discurso, né? Então, vejam vocês, na nossa sociedade, a retórica é aplicada na atividade publicitária, quer no marketing comercial, quer no político, as grandes campanhas, né? O que são aqueles vídeos com uma música forte, emocionante, aquelas imagens de gente sorrindo, pobre, né? Pobre feliz, né? Apoiando o candidato. O que é aquilo, se não uma estratégia de marketing político muito bem construída, né? Que usa, sobretudo, mensagens visuais e auditivas. Então, a famosa frase que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então, a gente tem na campanha publicitária, na campanha política também, exemplos disso, né? A planificação de um anúncio publicitário. Então, a figura de retórica a utilizar numa campanha é discutida e analisada por grandes equipes de marketing, né? É uma ciência realmente, né? É uma área especializada nisso, de modo a compatibilizar a ideia com o produto enunciado. Então, cria-se uma ideia, né? Cria-se uma ideia, por exemplo, de que eu quero criar a ideia de que o meu produto é bom e precisa ser consumido, que as pessoas precisam comprá-lo, eu quero difundir essa ideia, eu quero colar o meu produto a uma imagem de felicidade, a uma ideia de saúde, digamos assim, né? E eu tenho que criar uma estratégia de marketing para isso, né? E a publicidade faz isso, né? Acordos entre a mensagem e o signo, né? Eu faço um acordo entre a mensagem e o signo. Também deve adequar-se ao canal, pois deverá ser diferente conforme se destine a ser usada num anúncio televisivo, né, na comunicação, ou no outdoor, né, ou na comunicação escrita ou no outdoor. Então, é claro que a publicidade das grandes marcas, elas têm estratégias diferentes para o rádio, para a TV, para a internet, né, dependendo do canal. Aqui um exemplo bonitinho de um anúncio do Ministério da Saúde, em que a gente pode perceber argumento de força, percebem? Primeiro, que se tratar de vacinação infantil, se utilizou uma imagem assim, infantil, né, para chamar a atenção, inclusive, das crianças, e se utilizou ali uma linguagem bastante objetiva e impositiva. 18 de junho, crianças menores de 5 anos devem tomar a vacina contra a paralisia. Não se está convidando, se está convocando, né? Existe um argumento de força para persuasão, né? Então, eu estou trazendo uma convocação, eu estou dizendo que deve, não que podem, ou que estão convidados, nada disso. Então, palavras estrategicamente colocadas. Outro exemplo disso são as propagandas de produtos diversos. Tem tantos exemplos, e vocês agora, nesse momento, podem estar lembrando de vários. Mas eu selecionei aqui um exemplo da Volkswagen, que criou uma imagem lá entre 2008 e 2015, né, de que escolar a imagem desse carro, desse modelo de carro, a uma imagem uma imagem da marca de comprometimento com a natureza, comprometimento com a sustentabilidade. Então, nesse período, se veiculou essa propaganda e acabou vendendo
aí mais de 550 mil carros, né, que foram depois, esses casos geraram ações na justiça, inclusive, porque depois estudos mostraram que, na verdade, esse carro, que se dizia, né, de diesel limpo, né, clean diesel, ele não era necessariamente um emissor, um menor emissor de poluentes, mas era uma pequena diferença muito sutil que não justificava a propaganda, né? E as pessoas compraram, querendo colar a ideia delas de sustentabilidade, a preocupação delas com a sustentabilidade, com a poluição mundial, e acabaram sendo enganadas, né? Então, há rumores de que houve trapaça para que eles passassem testes de emissões limpas, enfim, gerou ações na justiça, mas o que significa, o que mais importa é que, like really clean diesel, né? Realmente você terá a emissão de menos poluente, de um diesel limpo, né? Diesel limpo, que na verdade não existe, né? Não existe. Queima de diesel não pode, impossível que não gere alguma poluição, né? Bem, outro exemplo de uma propaganda enganosa, estratégias utilizadas pelo meio midiático, é a Nutella, né? Então, a Nutella ela sofreu graves denúncias em 2012, porque em seus anúncios a empresa afirmava que seu produto era um elemento saudável para o café da manhã das crianças, além de conter vários benefícios nutricionais. O chocolate Nutella, na realidade, possui mais de 20 gramas de açúcar e 11 gramas de gordura por porção. Uma mãe da Califórnia processou a empresa dizendo se sentir enganada. Ela vinha servindo o produto ao filho por algum tempo. E aí existe, inclusive, meus caros, empresas, né, grandes marcas, que mesmo sabendo que podem, inclusive, sofrer ações, que estão veiculando uma mensagem não verdadeira, acontece muito de, mesmo assim, veicular. Por quê? Porque depois que você já conseguiu o efeito, a consequência, às vezes, não importa mais tanto, né? Então, a Nutella, mesmo sofrendo as ações posteriores, depois de muito difundida, ela já se tornou uma marca conhecida, se tornou um produto que já tinha viciado as crianças. Isso vale também para os fast foods, para a Coca-Cola, né? Mesmo depois sofrendo ações, as pessoas já estavam viciadas naquele produto, né? E por fim, não havia mais como voltar atrás desse efeito. Eu tenho impressão, mas alguém pediu a palavra? A Maria Júlia pediu? É impressão minha? Não estou vendo aqui mãozinha de ninguém, tá? Mas se quiserem falar, fique à vontade. Então, o que se faz a publicidade para seduzir o seu auditório? Por que eu estou falando da publicidade? Porque a publicidade é um excelente exemplo de como utilizar bem os recursos da retórica, utilizar as imagens, utilizar as palavras, utilizar os sons, utilizar a sedução, né? As publicidades, elas utilizam dessa sedução provocando carência, despertando o desejo de satisfazer. Então, o que são as propagandas, se não uma constante mensagem dizendo para a gente que a gente não tem o suficiente, que a gente precisa comprar mais. Então, a publicidade cria carências, a publicidade cria necessidades que muitas vezes a gente não tem, né? Então, compre isso, compre aquilo, você precisa disso, você precisa daquilo, e aí explora o poder da palavra e da imagem, a imagem de liberdade, relaciona o desodorante, por exemplo, a conquista, né? A conquista amorosa, o homem passa aquele desodorante, ele vai conquistar as mulheres. Então, mesmo que seja uma coisa absurda, a mensagem foi passada, né? A imagem de liberdade, você compra esse carro e você vai ser livre, né? Liberdade, plenitude. Então, propõe um jogo de associações semânticas também, utiliza trocadilhos de palavras, né? Isso é muito comum. Impõe uma escala de valores concretizada nos objetos publicitários, né? Estabelece, inclusive, prioridades para você, para nós. Apela à sensibilidade, apela ao desejo, mobiliza o desejo, né? Mesmo que você não queira, porque quem não se viu comprando uma coisa que
absolutamente não precisava, né? E isso é a capacidade de argumentação, né, da própria propaganda ou do vendedor, enfim. Manipula símbolos para alterar a avaliação dos receptores, que os receptores fazem da realidade. Enfim, por último, então, eu quero só apresentar, eu finalizo, né, essa questão dessa discussão. Se vocês tiverem alguma coisa para comentar, algum comentário, alguma reflexão, fiquem à vontade, mas aqui eu já apresento, então, um resuminho dos elementos da comunicação argumentativa, resumo do que eu acho mais importante, que é o ethos, patos e logos, a diferença deles, a importância deles, né, na construção de uma boa retórica. Aqui um outro resumo do que é importante em relação ao que o discurso pode favorecer, né, o bom discurso, a boa retórica, o uso da boa retórica. E por último aqui, mais uma questãozinha que eu gostaria que a gente resolvesse agora. Eu quero que vocês me digam, digamos a professora colocasse esta questão lá na avaliação. Vocês saberiam me responder? Aristóteles chamou o logos a dimensão do orador. Essa alternativa é verdadeira ou falsa? Me digam vocês. Agora, já. Falso. Quem mais? Falso, Kaique. Aristóteles chamou o logos a dimensão do orador. Então, o que seria, se não é o logos, o que é a dimensão do orador? Coloque aí para mim. O que é a dimensão do orador? O ethos, muito bem. Aristóteles chamou de ethos a organização do discurso. Pessoal, não é ethos, tá? É ethos. Ethos é a marca do carro. Eu acho até que se escreve assim. Mas é ethos. Aristóteles chamou de ethos a organização do discurso. Tudo bem, Kaique, só tirei um sarrinho aí. Que então é a organização do discurso, se essa é falso? Essa é falsa. Tudo bem. Logos, muito bem. Então, as duas estão invertidas. A última, Aristóteles chamou patos a disposição do auditório. Verdadeiro ou falsa? Verdadeiro? Todos acham que é verdadeira? True? Sim. It's true. Exatamente. É verdadeira, né? Essa é a disposição do auditório. Ele está disponível para receber o meu discurso ou não. E aí, por último, ficou branca aqui a tela, só um pouquinho, deixa eu voltar. Travou. Espera aí. Deixa o meu computador aqui. Tá. Eu tenho aqui o arquivo aberto. Por último, pessoal, não preciso, enfim, resolver esse problema, porque por último aqui é só um glossário, tá? Eu coloquei um glossário do que é retórica, resuminho ali, para vocês terem, até para estudar depois, o que é retórica, o que é a definição aqui de quem foi Aristóteles, o que é nova retórica, né? Que é a designação atribuída aos estudos levados a cabo pelo Shine-Perman, no século XX, que contribuíram para recuperar a importância da retórica, definida como uma teoria da argumentação e constituindo um domínio da lógica informal da argumentação, né? Coloquei uma definição de ethos, uma definição de logos e uma definição de patos. É só um glossário que tem no final desse slide, tá? Deixa eu ver se agora vai. Não vai. Não sei porque que não vai, não sei se aparece aí para vocês, mas para mim aqui a tela tá branca. Mas, enfim, é basicamente isso, o slide de hoje. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida até aqui, ou se tá tudo ok, tá? Falem para mim aí se tudo bem, se deu para entender o que é retórica, se deu para entender esses conceitos de uma maneira mais tranquila, se tá legal, se tá ok ou não está, se falta alguma coisa. Tudo ok?
Então, tá bom. Ah, tá. Então, deixa eu usar os meus 10 minutos primeiro para fazer um outro comentário que eu já estava esquecendo. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu precisava entrar com vocês, iria explicar para vocês o que é o silogismo, né? Que é a lógica dedutiva e indutiva. Então, assim, pessoal, eu decidi, tá? Pelo tempo que a gente tem, eu tomei uma decisão, compartilhar com você uma decisão didática, de daqui partir direto para os tipos de argumentação, para as estratégias argumentativas que vão ganhar um aspecto mais prático para as nossas aulas. Eu gostaria de trabalhar com vocês o que é o silogismo jurídico, raciocínio dedutivo e indutivo, mas eu entraria, assim, numa seara bastante filosófica também, bastante teórica. E aí, o que eu decidi, tá? Eu decidi entrar nos tipos de argumentos, entrar nas estratégias argumentativas, e aí, se restar um tempo, se a gente conseguir render bem nesses aspectos que eu acho fundamental, acho não, que ele é fundamental, não dá para passar o bimestre sem ver isso, eu retomo a explicação sobre o silogismo, tá? Caso, eu vou disponibilizar um material ali sobre silogismo no Teams, e caso vocês acessem ali o material que eu vou disponibilizar, que é um resuminho, e aí lá na frente vocês quiserem que eu faça uma explicação rápida na última aula, ou até grave um vídeo aí de meia hora para explicar para vocês, eu faço, tá? Sem problema nenhum. Mas daí não vai ser um conteúdo que eu vou cobrar na prova, tá bom? Porque eu acho que é fundamental, acho que eu vou tentar, de uma maneira ou outra, explicar um pouco isso para vocês, mas eu não vou cobrar porque acho que é complexo e precisaria, por exemplo, de tempo para vocês aplicarem na escrita o que é o silogismo, o que é o dedutivo, o que é o indutivo, e eu prefiro priorizar os tipos de argumento nesse momento, tá bom? Então, assim, orientações para a próxima aula. Na próxima aula, deixa eu tentar projetar aqui. Não dá para projetar, porque é em PDF. Então, vejam ali o que eu mandei no WhatsApp hoje de manhã. Abram ali o WhatsApp. Eu mandei hoje de manhã. E eu mandei 2 arquivos. Eu mandei um arquivo que se chama tipos de argumentos, tá? Então, prof, encerrei essa parte, retórica e tal, encerrei. Agora eu vou para os tipos de argumentos, para as estratégias argumentativas, tá? Então, eu mandei para vocês ali tipos de argumentos. É um resuminho, não posso projetar porque está em PDF, não está em PowerPoint. Tenho vários, eu estou explicando aqui, inclusive com exemplos nesse arquivo, quais são os tipos de argumentos: argumento de autoridade, argumento a pari, argumento causa e consequência, argumento de exemplificação, argumento provas concretas ou princípio, argumentos por analogia ou assímile, argumento do senso comum, argumento de fuga, e outros aqui no final, que depois a gente vai ver, que é contrário senso, a fortiori, etc, etc. Então, eu vou trabalhar com vocês a partir da aula que vem isso. Professor, é só esse material sobre os tipos de argumentos? Não. Eu vou preparar um slide, vou mandar para vocês também, complementar, e eu vou continuar trabalhando o turbilhano. Se vocês abrirem ali o turbilhano, capítulo 3, parte 2, e descerem ali, lá para a página 100 e... Peraí um pouquinho, deixa eu já dizer. Só um pouquinho. Tem a argumentação subjetiva, explica ali e tal. Lá na página... Só um pouquinho, gente, deixa eu achar aqui. Fala de demonstração, fala de argumentação, tem tudo aqui no turbilhano, né? Aí vai chegar lá na página 111, 3.7.5, tipos de argumentos, tá?
Aí vai falar do argumento a par, incompatibilidade, retorção, sacrifício, definição, comparação, de autoridade, a fortiori, desperdício, ad hominem, ridículo, pragmático, exemplo, ilustração, modelo, e vai assim diante. Então, e falácias. Lembro que vocês me pediram duas coisas, não lembro se foi a Joyce, quem foi? Não foi a Joyce, nem sei se foi nessa turma. Vocês me pediram duas coisas, que retomasse o conceito de retórica e explicasse melhor mais sobre falácias. Aí vai ser nesse momento que eu vou fazer isso, tá? A gente vai trabalhar isso, então, quais os materiais para a aula que vem? A partir da 111, ali do material que eu já que tá digitalizado ali do turbilhano, e também esse arquivo que eu mandei ali, tipos de argumentos, e algum outro material que eu vou preparar para a aula que vem, e aí vocês vão me perguntar, professora, e essa atividade 2, tipos de argumentos que está aqui também no WhatsApp? Então, essa atividade 2, a gente vai fazer na próxima live, se der, se não na outra, né? Senão eu posso passar para vocês fazerem na próxima live, daí vocês, a gente corrige na outra. Então, professora, é para fazer agora? Não, tá? Não é para fazer essa atividade 2 ainda, deixa eu entrar com o conteúdo, só coloquei ali para vocês já terem o material ali, tá? Mandei para os alunos. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo? Então, eu me despeço, tá? Desejando a vocês aí uma boa noite, uma boa próxima aula, uma boa aula agora, um bom resto de semana, tá? Continue se cuidando, por favor, tá? E até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.